Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar a parte de crioscopia, é a nossa terceira propriedade coligativa. Mais uma vez, é importante ressaltar que, para entender perfeitamente essa aula, é necessário que vocês tenham visto o vídeo 1. O vídeo 1 que é o vídeo sobre tonoscopia. Todas as propriedades coligativas são a influência direta da pressão de vapor. Então, para você entender perfeitamente de que maneira a pressão de vapor e a adição de um soluto vai alterar a temperatura de congelamento no caso, você tem que ter dado uma olhada na aula 1. Beleza? Então, como eu acabei de falar, o estudo crioscópico ou da crioscopia, vem de criogenia, congelar, é estudar justamente qual é o efeito da adição de um soluto não volátil. Mais uma vez, tem que deixar claro, se eu tenho uma propriedade coligativa, de coligação, de coligar, de estar junto, eu não posso ter alguma coisa que vai embora. Então, toda propriedade coligativa, um soluto não volátil. Coloca isso aí na cabeça de vocês. Então, a adição desse soluto não volátil vai promover o que na temperatura de congelamento dessa solução? Então, esse é o estudo da propriedade coligativa. É claro que já colocamos aí qual é o efeito, mas o importante não é só decorar o efeito, e sim entender o que está acontecendo nessa adição. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui primeiro, visualização bem clara de A para B. O que é que eu tenho aqui de A para B? Eu tenho, como a gente viu, o aumento da temperatura aumenta a pressão máxima de vapor. Lembre que para um líquido mudar de estado físico, você precisa ter um equilíbrio entre a pressão máxima de vapor do líquido e a pressão externa. Então, se eu tenho uma temperatura de ebulição maior, a minha pressão externa e máxima terão que ser maiores. Tranquilo? Então, de A para B, você tem um líquido. Você está imaginando aqui uma substância no estado líquido. Não tem problema. E isso é bem visual, porque a gente consegue até visualizar o vapor de uma água quando está fervendo. Mas pode até parecer que não exista, mas no estado sólido também teremos o líquido numa pressão máxima de vapor. É lógico que essa pressão máxima de vapor de um líquido no estado sólido é muito pequena. Então eu estou trabalhando aqui com pressões máximas estupidamente pequenas. Mas pequena ou não, ela existe. E continua com o mesmo raciocínio. Se você vai diminuindo essa temperatura, você diminui a pressão máxima de vapor. Então quanto mais agregado eu tiver, menor será a minha pressão máxima de vapor. Então eu coloquei aqui um ponto, que seria a transformação do meu estado líquido para o meu estado sólido. Neste ponto, temperatura de congelamento, você vai ter que a pressão máxima do vapor se iguala como um termo de um equilíbrio. Tranquilo? Então, nesse ponto, a gente tem um congelamento. Então, vamos ver o que é que está acontecendo. Vamos imaginar aqui, por enquanto, o mesmo gráfico. Você tem aqui, vamos pensar aqui, do ponto A ao ponto B, o estado líquido, que é o que não me interessa. Eu quero entender o que é que vai acontecer no estado sólido. Então vamos lá, bem facinho. Quando eu adiciono um soluto, o que irá acontecer com a minha pressão máxima de vapor? Por isso que eu digo, é importante ver a aula 1. Para quem já assistiu, já não aguenta mais, Então vamos lá. Quando eu adiciono um soluto, o que vai acontecer com a minha pressão máxima de vapor? Vai diminuir. Beleza? Pronto, primeiro ponto. Só que a gente tem que prestar atenção no seguinte. Quando você pega um sal, água e sal, e você começa a congelar, você começa a transformar ela no estado sólido, quem congela é a água. O soluto não volátil, ele já está no estado sólido. Então a pressão máxima da água no estado sólido, ela independe do soluto. Ou seja, o comportamento da pressão máxima de vapor da água ou de qualquer outro solvente, pelo amor de Deus, certo? De qualquer outro solvente no estado sólido, tanto faz ela ser pura ou como ela está em solução. Por quê? Vou repetir, que na hora que você coloca uma solução para congelar, quem agrega é o solvente. Então eu tenho água e sal, um iceberg, por exemplo. A concentração, sempre fica algo, mas a gente está aqui no estado ideal. A gente não posso considerar que agregue soluto no solvente. Então, no estado ideal, se você imaginar um iceberg, seria, mesmo, obviamente, numa água salgada líquida, ele teria lá uma concentração quase nula de sal. Ou seja, você tem um bloco de gelo, um bloco de água, água pura. Certo? Uma situação ideal. Então, onde eu quero chegar?
eu tenho um líquido, ele vai tendo sua pressão máxima de vapor. Se a temperatura diminui, a pressão máxima de vapor dele vai diminuindo. Quando chega no estado sólido, também tem uma pressão máxima de vapor, bem pequena, mas existe. Coloca um soluto. Ao colocar um soluto, que foi que a gente viu que a pressão máxima de vapor do líquido, na solução, ela vai ser menor. Então você vai ter um gráfico que vai começar aqui para baixo. Ó. Ela vai diminuir. Se você tinha essa pressão, você passa a ter essa ao adicionar o soluto. Se você tinha essa pressão, você passa a ter essa. Então a gente continua nosso gráfico. Continua, continua, continua. Vamos lá. O que é que vai acontecer aí? Vou continuar diminuindo e onde eu quis chamar a atenção de vocês. Essa grafia de A para C, ela não muda. Por que não muda? De novo, ela não muda porque quem congela é o solvente. O soluto ele não participa, ele não vai entrar no congelamento. Então, isso eu quero que você entenda. A pressão máxima do soluto, no caso, vamos pensar logo da água, vamos pensar assim um exemplo clássico, água e sal. Da água pura ou da água e sal, a pressão máxima do solvente é a mesma, porque só quem congela é a água. Então, a água congelou aqui, só ela, lógico, da pura. E a água congelou aqui também, o comportamento é o mesmo. Ó. Se o comportamento é o mesmo, mas a pressão de vapor, ela diminuiu, o que é que você está percebendo? Que agora o ponto de equilíbrio se deu numa temperatura menor, que eu vou chamar aqui de telinha. Ou seja, para ficar mais rápido, talvez mais claro para quem tenha mais dificuldade. Ao adicionarmos um soluto não volátil, a pressão de vapor da solução diminui. Então você vai ter um novo comportamento. Entretanto, o comportamento do estado sólido permanece o mesmo que eu tinha antes. Por quê? Porque só quem congela é a água. Água e sal é a água que congela, água pura é a água que congela, então tanto faz. Então o comportamento aqui não muda. Então, se ele não muda, você vai ter um novo ponto de congelamento, novo ponto de equilíbrio, um ponto mais atrás. Isso então está lhe mostrando que ao adicionarmos um soluto, a temperatura de congelamento tende a diminuir. Beleza? Então, chegamos com a conclusão final. Ao adicionarmos um soluto na água, a tendência a temperatura de congelamento daquele sistema diminuir. Casos clássicos que a gente vê, o radiador de um carro, a gente coloca um aditivo. Claro, aqui no Brasil não, mas você está pensando, por exemplo, num país frio, Nova York. Se você colocar só água no radiador do carro, ele vai congelar. Devido à anomalia da água, ela congelando, ela tende a expandir. Expandir, ela vai destruir. Ela vai terminar arrebentando, ela vai sofrer a dilatação. Então, a gente coloca um aditivo para que aquela água não congele aquela temperatura. Outra aplicação, a neve. Está nevando, a gente coloca o quê? Coloca um sal, uma substância qualquer, esse é o princípio da propriedade coligativa, não depende do tipo de soluto e sim da quantidade, aula 1, isso é importante. Então eu coloco lá um sal e esse sal vai fazer com que aquela neve que estava a uma temperatura X congelada, ela termine derretendo. Por quê? Porque ela vai congelar agora numa temperatura muito abaixo do que aquela. É claro que depende da quantidade. Então fica aí, a adição de um soluto não volátil em uma água, ela vai fazer com que a temperatura de congelamento desta água, desse solvente, ela tenda a diminuir. Tranquilo? Vamos lá? Então essa foi a nossa terceira aula de propriedade coligativa. Tranquilo? Então espero que vocês tenham entendido e um grande, grande abraço para vocês.